E aí, galera, como é que vocês estão? Vamos continuar nossas caminhadas literárias aí. Vamos caminhar pela literatura do século XX, uma literatura bem do iniciozinho do século XX. Na verdade, um período de transição, um período conhecido como pré-modernismo. Esse período de transição, que vai de 1902 a 1922, ele também é um período de preparação, né? Preparação para quê? Para a fase de emancipação da nossa literatura brasileira, que vai ser o modernismo, uma fase de liberdade criadora. Enquanto nós estamos vivendo aqui no Brasil esse período de transição que é o pré-modernismo, que vai de 1902 a 1922, lá na Europa nós estamos tendo um contexto artístico, cultural muito intenso. Estão lembrando qual é? As vanguardas europeias, né? Que no início do século XX, essas inovações artísticas, que foi o futurismo, expressionismo, cubismo, dadaísmo, e depois a última vanguarda, né? O surrealismo, em 24, elas fazem parte desse contexto aí, né? Cultural, essa revolução cultural. E aqui no Brasil nós estamos vivendo esse momento de sincretismo estético, podemos falar assim, caracterizado por um mix de tendências. E quando é que começa esse período de transição? Então, em 1902, aqui no Brasil, nós temos a publicação de duas obras. Uma delas chamada Os Sertões, do escritor Euclides da Cunha, e uma outra obra chamada Canaã, de Graça Aranha. Nós já vamos conversar um pouquinho sobre essas obras. Mas antes, vamos tentar entender um pouquinho quais são as características desse período de transição que é o pré-modernismo. Logo de cara, podemos afirmar que é um momento em que a visão crítica da realidade brasileira ela vai aparecer muito nas narrativas feitas. Aquela coisa do tipo, vamos tocar nas feridas sociais, né? O país pobre, doente, atrasado, muito diferente daquele país pintado pelas tintas sentimentais, né? Do romantismo que vocês estudaram. Temos também uma literatura de cunho regionalista, só que um regionalismo que vai tentar trazer um verdadeiro painel do Brasil, né? Diferente também do regionalismo que aparece nos romances regionalistas. E é uma literatura que vai contar com personagens que vão retratar tipos marginalizados da nossa sociedade. Que tipos são marginalizados nessa época? O sertanejo, o caboclo, o mulato, o suburbano e até mesmo o imigrante. Então nós temos uma literatura que tem essas características. Vamos pensar quais são os representantes desse período de transição? Na prosa nós podemos destacar Euclides da Cunha, Graça Aranha, podemos falar de Monteiro Lobato, bem conhecido por todos nós, e claro, não vamos esquecer também de mencionar o prosador, o mais crítico, por assim dizer, do pré-modernismo, que é Lima Barreto. E na poesia vamos destacar o paraibano Augusto dos Anjos. Vamos conversar um pouquinho sobre esses autores e sobre algumas obras que representam esses autores. Com relação a Euclides da Cunha, nós podemos logo citar a obra Os Sertões, publicada em 1902, uma obra, gente, de caráter histórico, dramático e acusatório. Só uma curiosidadezinha, essa obra é fruto de uma experiência que o próprio Euclides da Cunha teve. Ele trabalhava como repórter, né, como jornalista, e ele acabou cobrindo esse episódio histórico, né, que foi a Guerra de Canudos. Lembrando que Canudos era uma fazenda que ficava no sertão norte da Bahia. E esse fato histórico acabou se tornando a fonte de inspiração para uma obra que é ficcional, mas é uma obra que traz aspectos da história e traz toda essa abordagem dramática e acusatória que foi a Guerra de Canudos. Então a obra Os Sertões, ela gira em torno da temática da Guerra de Canudos. É um livro dividido em 3 partes. A primeira parte dele é a terra, que na verdade é uma verdadeira aula de geografia, de geologia, que vai estar mostrando as características minuciosas daquela região.
A segunda parte, ela fala do homem, o homem sertanejo, o homem que tem que lutar pela sobrevivência. É uma parte que também fala um pouco de Antônio Conselheiro, né? Do aspecto da religiosidade muito forte. E a terceira parte, ela fala sobre a luta, né? Sobre esse genocídio, ou seja, sobre essa matança em massa. Então é uma obra muito interessante, que se você não tiver, né, a disposição de lê-la inteira, porque ela é bem, né, grandinha, mas eu os convido a estarem lendo alguns fragmentos, porque é muito interessante mesmo. A outra obra que eu mencionei para vocês, que faz parte das obras inaugurais do pré-modernismo, é a obra Canaã. A obra Canaã, escrita por Graça Aranha, ela é uma obra que inaugura na literatura brasileira a discussão sobre a imigração europeia. É todo um enredo que gira em torno de dois amigos alemães, fala sobre a imigração alemã no estado do Espírito Santo, ali naquela região ali perto de Santa Teresa. O título Canaã tem uma intertextualidade com a Bíblia, já que na Bíblia a terra de Canaã seria a terra prometida que os hebreus, os israelitas acreditavam, né? Então Canaã se torna símbolo de uma terra maravilhosa, de possibilidades para esses dois imigrantes. É um romance que vem trazendo algumas discussões filosóficas, biológicas, bem interessantes, que aborda um pouco a questão da raça ariana. Tem dois personagens, Mikau e Lentz, que são amigos alemães que veem a vida de uma forma diferente. Um acredita na mistura das espécies, outro não. É muito interessante a obra, eu acho que vale a pena dar uma conferida. Então vamos gravar isso. Canaã é o nosso primeiro romance na literatura a tratar da temática da imigração. Um escritor que nós não podemos deixar de mencionar, esse pré-modernista, Monteiro Lobato, esse paulista com uma linguagem acessível, que tem uma obra bem significativa, logo conhecida, por assim dizer, uma obra meio que de estreia, Urupês, né, um livro de contos bem interessantes, que tem muito a ver com a própria experiência de Monteiro Lobato, que vem de família de fazendeiros, em que nessa obra nós vamos nos deparar com alguns contos e crônicas que vão falar um pouco, né, do homem, do ambiente rural e assim por diante, algumas experiências, histórias e assim por diante. E nessa obra, Urupês, a gente vê a presença de uma personagem lendária de Monteiro Lobato, o Jeca Tatu, né, o caipira, que acaba se tornando símbolo de, meio que um símbolo de atraso, de miséria, de descaso governamental, né? Ele parece como aquela pessoa analfabeto, aquele que não se veste direito, aquele que é enganado facilmente, aquele que aparentemente parece, né, meio que não gostar muito de trabalho. É interessante que Monteiro Lobato, quando ele se refere a Jeca Tatu, ele diz: Jeca Tatu não é assim, ele está assim. Então mostra como é que o meio se torna determinante para alguns comportamentos. E tem outras obras que ele escreveu, como Negrinha, né? Enfim, ele escreveu muitas obras. E claro, não podemos esquecer de uma parte da literatura dele que eu acredito que o tornou muito conhecido, né? Sabe qual? Falar em Monteiro Lobato, não tem como a gente não pensar numa obra dele, que é O Sítio do Pica-Pau Amarelo, uma obra que tem atravessado gerações e geralmente ela representa a literatura infantil, né, do Brasil. É uma série com 23 volumes, uma literatura fantástica que traz muito do folclore brasileiro, do universo infantil, e foi escrita entre 1920 a 1947. Coloquei aqui para vocês algumas capas. E quem tiver interesse, vamos mergulhar um pouco nesse universo infantil que traz muitas associações com o universo adulto. Vale a pena ler. É uma obra bem legal. Agora chegamos à voz mais crítica desse período pré-modernista, que é o escritor Lima Barreto, que vai tentar justamente retratar o Rio de Janeiro, aquela cidade não maravilhosa, né? Nós podemos dizer que a obra de Lima Barreto, ela é fruto de quê? De uma combinação meio que explosiva
da vida pessoal do escritor com aquela república racista. Nós temos aí um escritor que é pobre, que é mulato e que vai ser vítima de muito preconceito durante a sua vida e que vai ter uma obra que vai estar repleta de traços autobiográficos. Então nós temos algumas obras que eu vou mostrar para vocês um pouquinho de Lima Barreto. Vamos dar uma olhada? Um romance de destaque do escritor é Recordações do escrivão Isaías Caminha, uma obra com traços autobiográficos que faz uma denúncia do preconceito, do nepotismo, uma obra bem interessante. Triste Fim de Policarpo Quaresma, que vai abordar um pouco a temática sobre o ufanismo, né, o nacionalismo ufânico. Clara dos Anjos, que vai tratar sobre o preconceito feminino, o homem que sabia javanês. Enfim, o autor tem muitas obras significativas. Agora chegamos ao nosso poeta pré-modernista. Na verdade, gente, Augusto dos Anjos, ele é um poeta muito original. E o estilo literário dele, pessoal, não se encaixa, né, dentro das escolas literárias, de uma única, por assim dizer, de uma única escola literária. Nós temos um autor de difícil classificação, porque ele tem características parnasianas, né? Aquele apuro formal, a predileção pelo soneto. Ele tem características simbolistas, a musicalidade é algo muito presente na literatura dele. Ele tem características realistas, o pessimismo é algo muito acentuado. Ele tem características também do naturalismo, que é aquela vibe muito voltada, né, para a ciência, para a biologia. Então ele tem um estilo muito original. Até aquelas marcas da vanguarda expressionista nós encontramos em Augusto dos Anjos, aquele traço meio grotesco. Então quais são alguns traços poéticos do poeta Augusto dos Anjos? Pessimismo, um vocabulário científico, é algo muito marcante na literatura dele, um certo questionamento existencial. Ele trabalha com a finitude humana em termos de decomposição da matéria. Quando ele fala de morte na literatura dele, não é a morte no sentido de transcendência, como você vê um pouco no simbolismo, mas é a morte como sendo a decomposição, o fim, o apodrecimento. Ele tem uma literatura cheia de recursos, né, de hipérboles, de exageros, tem uma certa métrica rígida. Não viveu muito tempo, se eu não me engano, morreu com seus 30 anos de idade, produziu apenas um livro chamado Eu, né, um livro publicado em 1912, ele morre em 1914, né, no ano da Primeira Guerra Mundial, não na guerra, obviamente, só estou citando o fato histórico. E depois esse livro dele foi publicado, né, depois de algum tempo, a obra dele, ela obteve fama póstuma, né, depois da morte mesmo. E temos o livro dele, Eu, né, e outras poesias. Mas ele tem uma literatura interessante. Eu mencionei para vocês essa coisa do pessimismo, essa coisa de termos científicos. Vamos ver isso na prática? Eu vou apresentar para vocês 2 poemas de Augusto dos Anjos que eu acredito que consigam carregar suas características. Um deles que nós vamos ver daqui a pouquinho é Versos Íntimos e um outro, Psicologia de um Vencido. Vamos ouvir atentamente e prestar atenção? Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro da tua quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro, a mão que afaga é a mesma que apedreja. Se a alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas,
que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desses 2 últimos poemas que nós analisamos, né? De Augusto dos Anjos, ouvimos, né? Acredito que vocês tenham analisado durante a leitura. Então encerramos o nosso bate-papo sobre pré-modernismo. Espero que fique bem clarinho na mente de vocês algumas obras importantes desse período e alguns dos seus escritores. Até o próximo bate-papo.